Olá a todos, mais uma vez no nosso canal. Nós vamos continuar falando sobre curas e terapias energéticas e tal. Essa é a nossa série falando sobre esse tipo de coisa, onde todos os meus irmãos vão ficar conscientes de todos os processos de cura, conscientes sobre questões de doença, de cura, vão até poder aplicar a energia, se utilizar, manipular da energia para auxiliar a si mesmo ou ao outro no processo de cura. Lógico que isso não descarta a busca de um médico para N problemas. Então, nesse vídeo, estamos ainda falando sobre a etapa das doenças. Vamos continuar falando sobre doenças obsessivas. Doenças por via de obsessão espiritual. Podemos ficar doentes fisicamente, desenvolver um câncer, uma depressão, uma hipertensão, N problemas por questões de obsessão? Podemos? Sim, podemos. A culpa é do obsessor? Não. A culpa, como falamos, é sempre nossa, porque parte da nossa essência, parte do acúmulo energético que temos. Para falar sobre isso, nós vamos falar de dois processos de obsessão. Existe o processo de obsessão, que é a atração do que chamam de encostos. O que seria isso? Atração de encosto. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que gosto de bebida. Eu acredito e eu só me sinto bem todo final de semana enchendo a cara. Desculpe, gente, eu sou direto, Então, tô dando esse exemplo. Eu só me sinto bem todo final de semana, eu caindo na esquina, bêbado. Eu só me sinto corajoso para paquerar, para fazer qualquer coisa quando eu bebo, etc. e tal. Tô dando exemplo da questão da bebida, mas esse exemplo pode se ampliar para o fumo, seja cigarro normal ou cigarro de maconha, para N vícios, para o vício de chocolate, etc. Qualquer questão, onde vocês possam imaginar, isso pode acontecer. Então, nesse exemplo, eu gosto de beber até cair. Igual aquela música, beber até cair, Então, as músicas, às vezes, incentivam algo nas pessoas. Se elas forem fracas, isso vai ser incentivado. Então, eu gosto disso. Só que aí eu faleci. Do lado de lá, não existe o álcool. Não existe. Pode existir materializações que correspondam, mas não é a mesma coisa. Eu não me sinto bem. Eu não sinto prazer de beber como eu gostava. Não me sinto vivo. O que eu vou fazer? Estando do lado de lá, vou me aproximar de quem está vivo. Tudo dentro de um momento, de um motivo, porque os mundos, eles são muito, os planos espirituais, eles são muito, como eu vou dizer, eles entram uns pelos outros. Então eu posso estar aqui, só que existe uma ligação, um portal, usar a palavra portal é melhor, como se fosse um cordão umbilical, um link, uma ligação entre eu e um plano espiritual inferior. Então, por exemplo, plano espiritual de suicidas, pessoas que se suicidaram, estão lá sofrendo, altamente depressivos, pensando no suicídio. Se eu ficar aqui preso na minha mente com pensamentos negativos ligados ao suicídio, eu posso me conectar, criar uma energia, um portal, onde esses seres que estão lá no astral, chamem de inferno, chamem de umbral, chamem de astral inferior, chamem do que quiser. Esses seres que estão lá embaixo podem vir a ter acesso a mim. Tudo isso via, não a física, como conhecemos, mas via a energia, as ligações energéticas. Eu posso captar o pensamento e a energia desses seres que estão lá presos, e isso potencializar o meu problema.
Assim como a questão do vício, do nosso exemplo, o vício no álcool. Então eu posso estar do lado de lá, chegar junto de uma pessoa que está bebendo e potencializar aquilo. Desejar que ela beba mais. E quando ela bebe, eu sugo dela. Através de um processo energético, né? Isso através dos pensamentos e dos sentimentos. Não falamos dos campos áuricos que existem em volta de nós, um arco de energia? Então, um se aproxima do outro, esse arco de energia se aproxima um do outro e eu acabo sugando, experimentando da mesma bebida que aquela pessoa está se utilizando, me satisfazendo do prazer dela ao beber. E eu me sinto, eu como desencarnado, viciado em álcool, né, conforme nosso exemplo, eu me sinto mais forte, mais vivo, mais feliz. Então isso é uma obsessão, porque eu vou começar a seguir aquela pessoa. Caramba, esse aqui é uma presa boa. Eu chego, ele me aceita tranquilamente. Chego perto dele, falo um pouquinho no ouvido dele, ele já vai pro bar beber. E eu absorvo aquilo. E hoje ele bebe 5, amanhã ele bebe 10, depois ele bebe 20, porque cada vez eu também quero mais. Ele está alimentando não só um, mas eu, e talvez até meus companheiros em volta. Então, essa pessoa ela já gostava, o físico, o vivo, ele já gostava do álcool, ele já estava também com a mente dele envolta na questão do álcool. Eu me aproximei dele, potencializei aquilo. E ele cada vez se embrenha mais no álcool. A culpa do vício dele é minha? Ou seja, é do espírito que está obsediando? Não totalmente. Eu tenho minha parcela de culpa por ter potencializado, mas ele tem a culpa por já ser dele. Entende? Então cada vez mais ele entra no mundo do álcool, porque eu estou potencializando. Eu, de repente, tenho 20 junto comigo, sugando dele. Ele está bebendo por esses 20. Falo beber, mas pode ser fumar. Cigarro, seja esse qual for. Pode ser maconha, crack, qualquer tipo de droga. Vício em comer chocolate, vício em ver vídeos de terror, vídeos pornô, vídeos de briga, vídeos de coisas que me estimulem, e aqueles obsessores vão se atrair por mim por uma questão de afinidade, ou seja, por gostarmos das mesmas coisas, por estarmos focados nas mesmas coisas. Esses obsessores nem sempre vão ser espíritos desencarnados. Muitas vezes vão ser pessoas amigos seus. Não, vamos beber junto. Aí sai um bêbado caindo para um lado e o outro bêbado caindo para o outro lado. Nós dois, no campo energético, estamos um sugando do outro. Sem falar se tiver essa outra espiritualidade negativa, né, presa a essas coisas, que vai estar todo mundo se sugando entre si. Isso é uma parasitose e uma simbiose, tá? Quem não entende, estude sobre essas palavras. Parasitose e simbiose. É como se tivéssemos um carrapato agarrado em nós. Se eu fosse um cachorro, tivesse um carrapato agarrado em mim, ele suga meu sangue, mas eu também sugo dele, através desse mesmo processo. É uma situação complicada, mas para entender isso mais a fundo, estudem nossos vídeos sobre obsessão também. Temos aí vídeos sobre obsessão. Então, essa é a obsessão de encostos. N situações podem acontecer, não só esse exemplo do álcool. Como eu disse, vários outros exemplos podem atrair esses encostos. Eles podem criar doenças em nós? Não, mas eles podem, através do potencializar, eles podem dar o start em uma doença. Vamos dizer que eu esteja bebendo ali, eu sou vivo, né? E existe um desencarnado, o meu obsessor. Eu estou bebendo.
Eu gosto do final de semana de beber. Vamos continuar com aquele exemplo. Então, esse desencarnado chegou perto de mim e potencializou a minha vontade de beber. Então, em vez de beber 5, vou beber 10. Energeticamente, eu já tinha uma tendência a ter uma úlcera. Essa potencialização, fez acontecer. Isso vai para N coisas, tá? Não só a questão da úlcera. Pode ser N tipo de doenças. O sentido energético, a explicação energética do acontecimento é essa. Existe toda a característica física, biológica de uma doença. Mas antes da característica física e biológica, vem essa característica energética espiritual. Entendam isso. Então, esse é um tipo de obsessão. Existe a obsessão kármica. O que é uma obsessão kármica? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que em outra vida eu matei o pai de alguém. Matei o pai de alguém. Esse alguém era pequeno e viu a cena. Esse alguém criou uma raiva por mim, uma vontade de se vingar. Talvez o pai, quem eu matei, nem teve tanta raiva de mim assim. Mas o filho criou uma vontade de se vingar, se alimentou daquela raiva, não soube lidar com aquela energia, ou talvez não quis também saber lidar com a própria raiva, e aquilo foi se potencializando. E aí eu desencarnei, normalmente, porque eu fugi da polícia, ninguém me pegou. Mas ele também não me pegou, ele cresceu, não viu, mas eu desencarnei. Passa-se milênios. Só que ele continuou preso na energia da raiva. Não na cena em si, mas na energia da raiva. Entendam que nós temos que focar nas nossas questões psicoemocionais. Não devemos querer saber da onde nasceu esse tipo de coisa. Da onde nasceu essa raiva que eu sinto? Não importa. Eu tenho que trabalhar essa raiva e transformá-la em amor. Entende? Então, ele nunca trabalhou. Ele passou, depois dessa vida, onde, no exemplo, eu matei o pai dele, ele passou mais 10 encarnações e não trabalhou a raiva dele. Continuou crescendo mais raiva, matou outras pessoas, crescendo a raiva, a vingança, a vontade de fazer e acontecer. Mas chega um tempo que ele me acha. Como ele me acha? Me acha por um processo que chamam de identidade espiritual. Ou seja, cada um de nós tem a sua frequência que é diferente da do outro. Isso cria uma identidade onde os outros podem nos identificar pela nossa frequência, não pela nossa característica. Eu posso estar com outro rosto, mas pelaquela frequência de energia, a pessoa me acha. No sentido espiritual, esse espírito, quando ele me vê, eu estou em outro corpo. Só que ele não enxerga a minha fisionomia do corpo físico. Ele só enxerga eu como eu era naquela época. Por quê? Porque ele está preso naquela frequência e ele enxergou a minha frequência daquela época. E ele me achou. Então ele começa a me perseguir. Começa a criar situações para desestruturar a minha vida, talvez para me levar ao suicídio, me levar à morte, né? Mesmo que não seja suicídio, mas que outros venham me matar. Então ele começa a influenciar várias pessoas, a me influenciar, a minha mente, colocando dentro de mim pensamentos. Só que como ele consegue colocar esses pensamentos dentro de mim? Na verdade, ele não coloca. Ele somente, como falamos antes, ele amplia aquilo que eu já tenho. Se eu tenho algo de negativo dentro de mim, ele amplia essa negatividade. Entende? Então esse espírito consegue fazer isso tudo. E essa potencialização, essa ampliação no sentido psicoemocional e espiritual, no sentido energético, essa vai dar o start em uma possível doença que eu
tinha que ter. Vai dar um start numa doença. Como tratar isso? Então, vamos abrir esse parêntese nesse vídeo para falar sobre o tratamento de obsessão desse parêntese. Porque isso é diferente de outros tratamentos, tá? O tratamento da obsessão no sentido karmático, não no sentido de obsessões por encosto. No sentido de obsessão por encosto, uma simples desobsessão, uma passagem na... Ah, não, eu vou na fogueira santa, eu vou na desobsessão da Umbanda, vou na desobsessão do kardecismo. Vou fazer... Isso pode resolver, pode, tá? Agora, desobsessão karmática, quando é um espírito vingativo, assim, isso é uma coisa muito mais difícil. Por quê? Essa vingança pode ser por causa de morte, por causa de roubos, N coisas, tá? Por que se torna mais difícil? Porque uma simples conversa de convencimento, uma doutrinação, não vai resolver. O obsessor por encosto, ele pode entender, você pode conversar com ele, ou o espírito do lado de lá pode conversar com ele, ou numa desobsessão ele pode incorporar e pode haver uma doutrinação, uma conversa, e ele entender que, ó, o vício está te prejudicando, o vício prejudica ele também, e ele, de repente, querer sair dessa, porque muito provavelmente ele está afundado naquilo ali também. Muitas vezes ele quer sair também, mas não consegue. Ele precisa mais de um apoio, como se fosse um vivo numa depressão, num síndrome do pânico, num problema desse. Agora, o obsessor que te acha por questões antigas de karma, esse aí às vezes ele é do mal e quer ser do mal. Não, eu quero... Vamos dizer que ele fale assim, não, cara, eu tô aqui porque eu gosto, eu quero pegar ele, eu vou pegar de qualquer jeito. Não adianta você querendo me convencer, não. Então aí é uma coisa dificílima. O que tem que acontecer? Você, urgentemente, tem que mudar a sua frequência vibratória o mais rápido possível. Se você é uma pessoa viciada em vídeo pornô, em etc., em cachaça, etc., você entendendo que tem essa obsessão que é por questão de karma, e tem que largar tudo. Tem que largar tudo aquilo que te prende o mais rápido possível. Fora isso, você tem que buscar muito mais. Se você é acostumado a orar 2 vezes por dia, ora 5, 6, 10. Mas não ora como se fosse qualquer coisa, não. Se concentra, se interioriza e se conecta mesmo. Toma... e uma vez ou outra que eu tomei um banho de sal grosso, arruda. E se você descobriu que está com um processo desse, vai tomar banho de arruda 2, 3 vezes na semana. Porque não vai ser fácil sair. E qualquer um que diga assim, eu curo no estalar de dedos, é mentira. Não é assim. Porque lidar com a raiva do outro é uma coisa muito difícil. E esse espírito está com raiva. E você tem merecimento. Mas eu não tenho merecimento, eu nem lembro. Grandes coisas você não lembra. Eu posso roubar hoje, eu posso matar hoje, não precisa nem morrer. Né? Não precisa nem ser questão de espiritual. Eu posso matar alguém hoje, fugir do estado, ir para outro estado. Passar 20, 30 anos. Eu nem lembrar mais o que eu fiz no passado. Mas quando me acharem, vão me pegar e eu vou falar que é injusto? É injusto, porque eu nem lembro o que eu fiz. Lembra se você matou 30 anos atrás? Pô, eu tive um problema com alguém, mas não lembro direito o que foi, não. Pô, é injusto me pegarem agora. Então não me pega, não. Tá. Entende? Não tem essa de justo e injusto. O cara vai te pegar. Qualquer um. A justiça vai ser feita. A única forma de escapar desse tipo de obsessão é mudando o seu padrão vibratório. Então, nesse sentido, você não vai deixar de buscar a sua religião para fazer a desobsessão,
expulsar demônio, etc. Né? A limpeza necessária, não vai deixar de buscar. Mas tenha consciência que você tem que orar cada vez mais, tem que pedir perdão a Deus pelo mal que você fez no passado, pedir perdão a esse ser. Se imagine, sente na sua cama e imagine-se conversando com alguém. Peça perdão, ajoelhe na frente dele. Perdão real. Ó, eu devo ter errado com você. Mesmo que você não saiba o que fez, você saiba que fez, sabe que errou. Ó, eu errei com você, perdoa. Pede a Deus perdão para ele. Deus perdoa ele por ele estar prejudicando a minha vida. E trabalhe essa energia do perdão em você. Junto com isso, se conecte cada vez mais com seus mentores, seus anjos, seus guias. Acredite como for. Espírito Santo. Conecte cada vez mais. Então, assim você vai desgarrando e se desconectando. Ele não vai, por mais que ele não aceite e persista na raiva, a sua frequência já mudou e ele não consegue ter acesso a você. Ou pelo menos vai ficar mais difícil. Você vai perceber que o teu problema vai começar a diminuir aos poucos. Pode ter uma cura dessa em uma vida só? Pode. Pode não ter? Pode. Não existe lugar que diga assim, eu vou curar a sua obsessão nessa vida. Não. Muitas vezes você vai passar uma vida inteira preso a um processo obsessivo. Você vai ter que saber lidar com essa situação. Então, existe essa questão do espírito poder potencializar algo em você e aí sim dar um start em uma doença que você já estava predisposto. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor a todos. Muita paz. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre a questão de doenças criadas ou potencializadas através de magias. Tá? Esse será o próximo vídeo. Então, muita paz a todos.